Está com a gente hoje aqui o Joel, a Esther, a esposa Esther, e o João Pedro. Joel e Esther é um casal de jovens que vem da Espanha. Eles têm uma vocação, um chamado para serem missionários em Portugal. E vieram aqui para o Brasil. Eles estão vinculados à Missão Avante, a missão que o pastor Josué Martins é o líder, né? E esteve aqui domingo passado pregando. E eles vieram aqui para aprender um pouquinho da língua portuguesa, né? E também passar por um treinamento. João Pedro é carioca, esteve lá em Montevidéu com os pais. Quantos anos? 18 anos no Uruguai. 18 anos, fala muito bem o espanhol. Só que o chamado dele é para a Espanha, de onde vem o Joel e a Esther. Espanha é um país que tem quantos por cento 2% de cristãos evangélicos protestantes. E Portugal tem quantos por cento, você sabe? É bem pouco também. É muito pouco. Está em torno disso também. Menos de 5%. Então, são dois países muito carentes da mensagem do Evangelho. Eu quero chamá-los aqui, por favor, e eles vão falar um pouco mais. João Pedro vai traduzir? Vai? João Pedro, os pais do João Pedro, Natan e Alessandra, já estiveram aqui na igreja, trazendo uma palavra também. Eles são da Missão Avante. João Pedro vai com os pais, não é isso? E a irmã Júlia para Portugal, para Espanha. Desculpe. Amém. Que Deus abençoe. Som. Houve um contratempo, eles chegaram em cima da hora, não foi fácil. Amém. Vamos lá. Estendam as mãos para cá. Eterno Pai, te damos graças pela presença do Joel, do João Pedro, da Esther. Ó Deus, que o Senhor em sua bondade, graça e misericórdia possa usá-los, mas também, ó Deus, trazer uma palavra ao nosso coração com o objetivo de nos despertar. Cantamos aqui sobre avivamento, louvamos ao Teu nome, ó Deus, acerca da eternidade, e não apenas nós, mas queremos, Pai, que muitos outros ainda possam Te conhecer, para chegar também à eternidade, naquela cidade maravilhosa que o Senhor preparou para todos os que te confessam como único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Deus bendiga, hermano. Deus os abençoe. Deus abençoe vocês. Yo todavía no hablo muy bien el portugués. Eu ainda não falo muito bem o português. Entonces, para que no nos quedemos aquí hasta la noche, Então, para que a gente não fique aqui até de noite, voy a predicar en español y mi hermano João me va a traducir. eu vou pregar em espanhol e o meu irmão João vai traduzir para vocês. Quiero invitar a los hermanos que quien trajo su Biblia, abra su Biblia Quero convidar os irmãos, para aqueles que trouxeram Bíblia, que abram a sua Bíblia en Mateo capítulo 28, em Mateus, capítulo 28, versículos del 18 al 20. versículo do 18 ao 20. Pastor Luis, Pastor Luiz, ¿cuánto tiempo tengo? Perfecto. Obrigado. 18 al 20. 28 del 18 al 20.
28, do 18 ao 20. Hermano, ¿cuántos creéis que Dios habla? Traduce. De novo, por favor. ¿Cuántos creen que Dios habla? Quantos de vocês acreditam que Jesus fala com a gente? Que el mismo Dios que nos habla por esta Biblia nos siga hablando a través de su Santo Espíritu. Que o mesmo Deus que fala através da Bíblia fala através de seu Santo Espírito, En concordancia con la palabra. em concordância com a palavra. El Espíritu Santo no nos va a decir algo que esté en contra de la palabra. O Espírito não vai dizer para nós algo que esteja contra a palavra. Entonces, como dijo nuestro Señor y Salvador, quien tenga oídos para oír, oiga. Então, assim como disse nosso Senhor e Salvador, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. ¿Você pode ler? 18 ao 20, né? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amén. Otras versiones dicen que Jesús dice a sus discípulos, id. Outras versões dizem que Jesus diz aos seus discípulos: Ide. Aquí Jesús no está dando ninguna opción a aquellos que quieren seguirle. Aqui Jesus não está dando nenhuma opção àqueles que querem seguir Jesus. Él no está diciendo, si os parece bien, si tenéis tiempo, si la vida os lo permite, Ele não está dizendo, ó, se vocês quiserem, se vocês tiverem vontade, se vocês tiverem tempo, vais y haced discípulos. vão e façam discípulos. Él no está diciendo eso. Ele não está dizendo isso. Él no está dando ninguna opción. Ele não está dando nenhuma opção. Él está dando un mandato. Ele está dando um mandamento. Entonces, yo sé que tú y yo hemos escuchado quizás este texto muchas veces. Eu sei que você já ouvimos esse texto muitas vezes. Pero el problema es que cuando nosotros estamos muy acostumbrados a un texto de la Biblia, Mas o problema é de quando nós nos acostumamos muito a um texto da Bíblia, que luego no lo vivimos como deberíamos de vivirlo, que logo a gente não vive ele como a gente deveria viver. nuestro corazón se endurece. Nosso coração se endurece. Porque creemos que lo estamos poniendo en práctica, pero realmente no lo estamos poniendo en Porque a gente práctica. acha que por conhecer ele a gente está pondo em prática, mas a gente não está botando em prática. Porque ir a hacer discípulos no es solamente venir los domingos a la iglesia. Porque ir e fazer discípulo não é só vir ao domingo à igreja. Jesús no invertía la mayoría de su tiempo en la sinagoga o en el templo. Jesus não investia a maioria do seu tempo nas sinagogas, nos templos. Y no quiero ser malinterpretado, hermano. E eu não quero ser mal interpretado. Está bien que hoy estemos aquí escuchando la palabra de Dios. É muito bom que nós estejamos hoje aqui na igreja ouvindo a palavra de Deus. Es bueno que estemos los hermanos juntos en armonía. É bom que os irmãos estejam juntos em harmonia. Pero no solamente para sentirnos bien, Mas não somente para se sentir bem, sino para animarnos, senão para que nós possamos animar-nos uns aos outros, encorallarnos, encorajar uns aos outros, que la iglesia sea un centro de capacitación y entrenamiento que a igreja seja um centro de capacitação, de treinamento para ser discípulos, para fazer discípulos, para predicar la buena para noticia. predicar a boa notícia. Aquí Jesús dice que vayamos y hagamos discípulos, Aqui Jesus diz que nós temos que ir e fazer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. haciendo el qué? Fazendo o quê? Enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos había mandado. Ensinando que eles guardem todas as coisas que Jesus mandou pra gente. Eso solamente es posible a través primero de la obra del Espíritu Santo Isso só é possível, primeiramente, através da obra do Espírito Santo. y segundo haciendo discípulos. E segundo, fazendo discípulos. ¿Y qué hace el discípulo? ¿Y qué hace el discípulo? E o que faz o discípulo? Porque estamos muy acostumbrados, la palabra lo dice, a ser discípulos. Nós estamos muito acostumados a ver na palavra, façam discípulos. Pero luego no sabemos cómo ponerlo en práctica en nuestras vidas. Mas logo nós não sabemos como pôr isso em prática na nossa vida. Quiero darte una dica sencilla. Quero dar uma dica muito simples para vocês. El discipulado comienza antes de la misma conversión.
O discipulado, ele começa antes da conversão. Si nosotros miramos el ejemplo de los discípulos cuando Jesús los llamó para andar con él, Se nós olhamos, por exemplo, dos discípulos, quando Jesus chamou a cada um deles para andar com Jesus, Mateo era un cobrador de impuestos, un traidor de su pueblo. Mateus era um cobrador de impostos, era um traidor do seu povo. Simón era un celote, era un revolucionario que quería derrocar al gobierno romano a través de la muerte. Simão era um zelote, era um revolucionário. Él quería derrocar al gobierno romano con guerra. Ele queria derrotar, ele queria destruir o governo romano com guerra. Pedro, la primera vez que se encontró con Jesús, reconoció que él era un pecador y que Jesús se tenía que apartar de él. Pedro, quando Jesus se aproxima de Pedro por primeira vez, ele reconhece que ele é pecador e ele pede a Jesus que se afaste dele. Tomás, después de haber visto todos los milagros, todas las señales, Tomé, depois de ter visto todos os milagres e todos os sinais, no creía que Jesús era poderoso para resucitar de entre los muertos. não cria que Jesus era poderoso para ressuscitar dentre os mortos. Y estos hombres fueron los que Jesús escogió para discipularlos antes incluso de recibir el Espíritu Santo. E esses homens foram que Jesus escolheu para discipular antes mesmo que eles recebessem o Espírito Santo. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Quizás nosotros creemos que hacer discípulos es solamente dentro de la iglesia. Talvez eu e você possamos pensar que fazer discípulos é algo para somente dentro da igreja. También es para afuera. Também é para fora. Es para esos amigos, compañeros de trabajo, É para esses amigos, para esses colegas de trabalho, que puedan ver a Jesús en tu vida de una manera sencilla. que possam ver Jesus na sua vida de uma forma simples. Que tú cada día encarnes la palabra de Dios en tu vida Que a cada dia a palavra do Senhor possa encarnar na sua vida. y puedas invertir tu vida y tu tiempo en otro. E que você possa investir a sua vida e o seu tempo na vida dos outros. Porque eso es discipulado. Porque isso é discipulado. Invertir tu vida en la vida de otro. Investir a sua vida na vida do outro. Y que podamos decir como el apóstol Pablo dijo: E que nós possamos dizer, assim como o apóstolo Paulo disse: sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. sejam meus imitadores, assim como eu imito Cristo. Pero si yo no soy discípulo de Cristo, ¿cómo voy a discipular a Mas se eu otro? não sou discípulo de Cristo, como é que eu vou discipular os outros irmãos? Si yo leo la Biblia cuando vengo los domingos a la iglesia y de milagro, E se eu só leio a Bíblia nos domingos, quando eu venho na igreja, e olhe lá, ¿cómo vamos a pedirle a Dios que nos hable si no le queremos escuchar? como a gente vai pedir a Deus que fale com a gente se a gente não quer ouvir Ele? ¿Queréis un secreto para escuchar la voz de Dios de manera audible? Posso contar para vocês um segredo para ouvir? Pode repetir, por favor? Sí, para oír la voz de Dios audible. Posso contar um segredo para vocês ouvirem a voz de Deus audível? Lean la Biblia en voz alta. Leiam a Bíblia em voz alta. Dios habla en todo momento. Deus fala em todo momento. El apóstol Pablo dijo a los atenienses que Dios está cercano de ti y de mí. O apóstolo Paulo disse para o povo de Atenas que Deus está perto de mim e de você. Solamente nosotros estamos escuchando lo que Dios está hablando. Somente existe uma questão. Nós estamos ouvindo o que Deus está falando? Estamos poniéndolo en práctica. Estamos pondo em prática? O nos estamos acomodando a la silla de la iglesia. Ou estamos ficando acomodados na cadeira da igreja? O nos estamos conformando con que nosotros ya recibimos la salvación. Ou estamos tão conformados em que nós já recebemos a salvação? En que ya tenemos la buena noticia. E que já temos a boa notícia? Hermanos, no podemos dormirnos. Irmãos, não podemos ficar assim, dormindo. Como el apóstol Pablo dijo en la carta a los Efesios. Como o apóstolo Paulo disse na carta aos Efésios, Tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. temos que aproveitar bem o tempo, porque os dias são maus. Tenemos que vivir, llevar y predicar la buena noticia. Temos que viver, levar e pregar a boa notícia. Y eso solamente se consigue ¿cómo? E de que jeito nós conseguimos isso? Con mi fuerza, Com a minha força? con las tuyas. Com a tua? Cada día tenemos que tener intimidad con Dios. A cada dia nós temos que ter intimidade com Deus. Reconocer que somos malos y pecadores. Reconhecer que somos maus e pecadores. Reconocer que somos miserables, como el apóstol Pablo dijo. Reconhecer que somos miseráveis, assim como o apóstolo Paulo disse. Pero también recordar Mas também lembrar que Dios nos envió a predicar su buena que noticia. Deus nos enviou a pregar essa boa notícia. Que Él nos capacita. Que Ele nos capacita. ¿Lo creemos? Vocês creem nisso? Amén. Vamos a ponerlo en práctica, hermano. Então vamos colocar isso em prática, irmãos.
quiero que vayamos ahora al libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Quero que nós abramos lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. capítulo 6, versículo 8. Y quiero que observemos bien el verbo enviar. E eu quero que a gente observe bem o verbo enviar. En nuestras Biblias, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Na nossa Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nosotros sabemos que en el original se escribió el Antiguo Testamento en hebreo y arameo. nós sabemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico Y arameo. e arameu. Algunas partes en arameo. Aramaico, né, no caso. Y el nuevo en griego. E o Novo em grego. Y las palabras que nosotros tenemos aquí no son las que se escribieron en el original. E as palavras que nós temos aqui em português não são as mesmas, exatamente as mesmas, que foram escritas no original. Muchas intentan ser lo más parecido posible. Muitas delas tentam ser o mais parecido possível. Y no estoy desacreditando nuestras Biblias. E ele não está querendo tirar o crédito da nossa Bíblia, né? A veracidade da nossa Bíblia. Dios permite que por encima de la limitación de la traducción, Deus permite que mesmo com a limitação da tradução, Dios nos puede seguir hablando a través de su palabra y del Espíritu Santo que Deus, habita en nosotros. Deus continua falando através da sua palavra e do Espírito Santo que habita dentro de nós. Pero yo quiero invitaros a que miremos ahora esta cita de Isaías capítulo 6, versículo 8. Mas eu quero convidar os irmãos a que observem junto com nós essa cita aqui de Isaías 6, versículo 8. Nosotros la vamos a leer en portugués. Nós vamos ler em português. Pero ahora quiero que vayamos al verbo enviar en el original, en el idioma que se escribió. Mas logo eu vou ir para o verbo enviar para o idioma original, no idioma que foi escrito. Ok? Depois disso, ouviu a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Una versión en español dice: Uma versão em espanhol diz: ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? A quem enviarei como mensageiro para esse povo? A lo cual Isaías responde, como todos sabemos: Ao qual Isaías responde, como nós acabamos de ver aqui: Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Eis-me aqui, envia-me a mim. Suena bonito, Soa bonito, ¿a que sí? né? Pero Mas quiero que vayamos al original eu en el verbo enviar. quero que nós observemos no original esse verbo enviar. El verbo es shalach. O verbo é shalach. Voy a dar varios significados y varias aplicaciones del verbo shalach. Eu vou dar para vocês várias aplicações e vários exemplos desse verbo shalach. Do que significa? Enviar lejos, Enviar para longe, mandar embora. mandar embora, Despedir, despedir, soltar, soltar, extender, estender, tirar. jogar. Suena tan bonito ahora. Soa tão bonito agora? A lo que Isaías le responde: E mesmo assim, Isaías responde: envíame lejos, Envia-me longe, suéltame, me expulse, tírame, me joga, extiende tu reino. estende o seu reino. ¿Cuánto Isaías hay aquí, hermano? Quantos Isaías tem aqui na igreja? Porque es muy bonito querer que Dios me envíe a su voluntad cuando yo sé todo lo que va a acontecer conmigo. Porque é muito bonito pedir para Deus que nos envie a sua vontade quando nós sabemos tudo o que vai acontecer na nossa vida. Cuando sé que lo que me espera es amén, aleluya y una palmadita en la espalda. Quando eu sei que o que me espera é amém, aleluia, tapa nas costas. Pero cuando sé que Dios me va a enviar lejos de mi cultura, Mas e aí quando eu percebo que Deus vai me enviar para longe da minha cultura, lejos de mi familia, longe da minha família, lejos de mi posición en la iglesia, longe da minha posição na igreja, lejos de mis sueños, longe dos meus sonhos, lejos de mi costumbre. longe dos meus costumes, ¿Hay cuántos dicen envíame lejos? aí quantos vão dizer, eis-me aqui? Dios está hablando, Deus está falando? no endurezca tu corazón.
Não endureça o seu coração. Ahora quiero que vayamos a un ejemplo del Nuevo Testamento, Agora eu quero que a gente veja um exemplo lá no Novo Testamento, también del verbo enviar. também do verbo enviar. En este caso son palabras de nuestro Señor y Salvador Jesús. Nesse caso, são palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 37 y 38. versículo 37 e 38. Quiero explicar un poquito antes el contexto. Eu quero explicar um pouco o contexto para vocês. Jesús estaba recorriendo la aldea, las ciudades. Jesus estava andando pelas aldeias, pelas cidades. Él estaba enseñando la palabra de Dios. Ele estava ensinando a palavra de Deus. Lo que hasta ese tiempo estaba compilado. La palabra de Dios que hasta ese tiempo estaba Sim, compilada. a palavra de Deus que até nesse tempo existia. Y Jesús mira las multitudes E Jesus olha para a multidão y tiene compasión. e tem compaixão dela. Porque ve que las personas estaban perdidas como ovejas que no tienen pastor. Porque ele vê que as pessoas estavam perdidas como ovelha que não tem pastor. Lo triste para mí, hermano, O triste para mim, irmãos, que yo miro en muchas iglesias que eu olho para muitas igrejas y veo que están perdidas como ovejas que no tienen pastor. e vejo que elas estão perdidas como ovelhas sem pastor. Es normal que nosotros miremos al mundo y tengamos esa percepción. É normal que a gente olhe para o mundo e a gente tenha essa percepção. Lo triste es que miremos en el cuerpo de Cristo y también la tenga. O que é triste é que nós olhamos para o corpo de Cristo e também encontremos essa visão. ¿Y por qué sucede eso? E por que isso acontece? Porque nos desviamos de lo que la palabra nos enseña. Porque nós nos desviamos do que a palavra ensina para nós. Le pedimos a Dios que nos hable, pero no le escuchamos. Nós pedimos que Deus fale conosco, mas nós não o ouvimos. Y cuando le oímos, no le obedecemos. E quando nós ouvimos a voz dele, nós não obedecemos a voz dele. Entonces hoy Dios no está hablando a ti y a mí. Então hoje Deus está falando comigo, com você. Primero yo estoy predicando, pero esta palabra es primero para mi vida. Eu estou pregando essa palavra, mas essa palavra é primeiro para mim. Si yo no la vivo, de nada me sirve. Se eu não vivo essa palavra, de nada serve. Entonces yo con la ayuda de Dios quiero vivirla. Então eu, com a ajuda de Deus, quero viver essa palavra. Y quiero animarte a ti, hermano, que quizás no me va a volver a ver nunca más. Eu quero encorajar você, irmão, que talvez não vai me ver nunca mais Aquí en la tierra, en el cielo sí. aqui na terra, mas no céu sim. A que tú también puedas vivir la palabra de Dios. A que você também possa viver a palavra de Deus. A que puedas cumplir con la misión que Dios te ha dado a ti y a mí. A que você possa cumprir com a missão que Deus tem dado para mim e para você. Porque tú también eres un misionero, tú también eres una misionera. Porque você também é um missionário, você também é uma missionária. Ese título no es solamente para quien sale de su país Esse título não é somente para quem sai do seu país y va para otra cultura. e vai para outra cultura. Ese título es para todo aquel que cumple con la misión que Jesús envió. Esse título é para todo aquele que cumpre com a missão que Jesus enviou para todos nós. Ya sea en tu barrio, Já seja no seu bairro, ya sea en tu trabajo, no seu trabalho, ya sea en tu escuela, na sua escola, en tu universidad, na sua faculdade, en tu familia, na sua família, en tu ciudad, na tua cidade, en otra ciudad de tu país, em outra cidade do seu país, en otro continente. em outro continente. Somos misioneros cuando cumplimos con la misión que Jesús nos envió. Somos missionários quando cumprimos com a missão que Jesus enviou para nós. La misión de predicar la buena noticia. A missão de pregar a boa notícia. De que Dios vino en forma de hombre De que Deus veio em forma de homem para vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. para viver a vida que eu e você não poderíamos viver. Para cumplir la ley. Para cumprir a lei. Sabiendo que tú y yo no podíamos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Sabendo que eu e você não poderíamos cumprir pela nossa força. Y no solamente vino para eso, E não somente veio para isso, sino que se entregó por ti y por mí. senão que se entregou por mim e por você. Queriendo que de la misma manera que Él murió por nosotros, Querendo que da mesma maneira que ele morreu por nós, nosotros ahora vivamos para su gloria. nós vivamos para a glória dele. Predicando a otras personas que hay salvación, que hay perdón, que hay redención. Pregando para outras pessoas, dizendo que tem salvação, tem perdão, tem redenção. A través de Jesús. Através de Jesus. Y eso yo lo puedo predicar. E isso eu posso pregar. Pero si no lo vivo, Mas se eu não vivo isso, voy a estar haciendo un desfavor al Evangelio. vou estar fazendo um desfavor ao Evangelho. Entonces vamos a predicar lo que vivimos. Então vamos pregar aquilo que nós vivemos. O vamos a vivir aquello que predicamos. Ou vamos viver aquilo que nós pregamos. Gloria a Dios. Te Amén. alabo, Jesús. ¿Puedes leer 37, 38, por favor? Vamos
Vamos lá, Mateus 9, 37 e 38. Então Jesus disse aos discípulos: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aquí el verbo mandar Aqui o verbo mandar es sinónimo del verbo enviar. é sinônimo do verbo enviar. Y la palabra que se usa en el idioma original que fue escrito, E a palavra que se usa no idioma original que foi escrito, que en este caso es el griego, que nesse caso é o grego, dice equivalo. disse equibalo. ¿Qué significa equivalo? O que significa equibalo? Expulsar, Expulsar, echar, des- tirar. despedir, Sacar, que es tirar, ¿no? jogar. Y vemos que significa lo mismo que en el Antiguo Testamento. E vemos que significa a mesma coisa, tem o mesmo significado que a palavra que a gente acabou de ver lá no Antigo Testamento. Porque puede cambiar el idioma, pero Dios no cambia. Porque pode mudar o idioma, mas Deus não muda. En el libro de Isaías estábamos leyendo en hebreo, en el original. No livro de Isaías, lá no original está escrito em hebreu. Aquí está en griego. Aqui está em grego. Pero Dios se limita al hebreo o al griego. Mas Deus se limita ao hebraico, ao grego. Aquí está hablando el Espíritu Santo, Aqui está falando do Espírito Santo. de Génesis y Apocalipsis. De Gênesis a Apocalipse. Entonces, aunque nosotros tengamos la limitación de la traducción, Então, mesmo que nós tenhamos a limitação da tradução, Dios no la tiene. Deus não tem essa limitação. Y Dios nos ha dado herramientas para que nosotros podamos entender con más profundidad E Deus tem nos dado ferramentas para que nós possamos entender com mais profundidade aquello que Él nos está hablando a través de su santa palabra. aquilo que Ele está falando para a gente através da santa palavra dele. Y quiero decirte algo a ti, hermano, a ti, hermana, E eu quero dizer algo para você, meu irmão, para você, minha irmã, que cuando Dios te envía hacia su voluntad, que quando Deus te envia para a vontade dele, no te resistas, não se resista, porque al final te va a enviar sí o sí. porque no final Ele vai dar um jeito, Ele vai te enviar Porque se el Ele que, quiser. porque el que empezó la buena obra en ti y en mí, la va a perfeccionar hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Porque aquele que começou a boa obra vai finalizar ela até o dia que venha o Senhor Jesus Cristo. Porque Jonás se nos quedó como ejemplo Porque Jonas foi um exemplo claro disso pra gente. de que podemos huir Que a gente pode tentar fugir de la voluntad de Dios, da vontade de Deus, pero finalmente tenemos que volver a ella. mas no final de contas a gente acaba voltando para ela. Y no quiero que acontezca con nosotros como ocurrió con el profeta Jonás. E eu não quero que aconteça conosco aquilo que aconteceu com o profeta Jonas. Quiero refrescaros la memoria. Quero refrescar a memória de vocês, por se vocês não lembram. El libro de Jonás es muy breve, tiene 4 capítulos. O livro de Jonas é muito breve, tem 4 capítulos. Todos sabemos que él huye de la voluntad de Dios, no va a Tarsis, no va a Nínive y huye a Tarsis. Todos nós sabemos que ele foge da vontade de Deus, ele vai para Nínive e não para ele não vai para Nínive, ele foge para Tarsis. Dios finalmente ahí arregla la situación, como todos sabemos, un pez lo traga y lo vomita en la ciudad donde Dios lo quería enviar. Deus aí, como todos nós sabemos, dá um jeito na situação, um peixe engole Jonas e cospe ele, vomita ele na cidade onde ele deveria estar. Ahí él se arrepiente dentro del estómago del pez Jonas se arrepende dentro do estômago daquele peixe y cuando ha enviado a Nínive empieza a predicar la palabra que Dios le había dado para predicar. e quando ele chega a Nínive, ele começa a pregar a palavra e aquela palavra que Deus tinha colocado no coração dele. Hasta ahí todo está bonito. Até aí tá tudo muito bonito. Ya está otra vez el profeta de Dios, el misionero de Dios, predicando la palabra, Aí nós vemos o profeta de Deus, o missionário de Deus pregando a palavra, cumpliendo con la voluntad de Dios. cumprindo com a vontade de Deus. Pero hay un problema. Mas tem um problema. Jonás cumplió con la voluntad de Dios, obedeció la voluntad de Dios, Jonas cumpriu com a vontade de Deus, obedeceu à vontade de Deus, pero se olvidó de amar la voluntad de Dios. mas esqueceu de amar a vontade de Deus. Y puedes decir, pero ¿cómo estás diciendo eso? Mas pode perguntar, como é que você está dizendo isso? Te invito a que luego cuando vayas a tu casa, Eu te convido que logo quando você vá até a sua casa,
leas los 4 capítulos del profeta Jonás. Você leia esses 4 capítulos do profeta Jonas. Y en el capítulo 4 va a ver a un profeta enojado contra Dios. E no capítulo 4 você vai se deparar com um profeta que não está feliz com a vontade de Deus. Não está feliz com Deus. Y está airado contra Dios. Está irado contra Deus. ¿Por qué? Por quê? Porque Dios había decidido salvar a ese pueblo de Nínive Porque Deus havia decidido salvar esse povo de Nínive a través de la predicación de Jonás, através da pregação de Jonas, pero eso no iba a dejar en buen lugar a Jonás, mas isso não ia deixar Jonas num bom lugar, porque él predicó algo que ya no se iba a cumplir. porque ele pregou algo que não ia acontecer. Él estaba más preocupado con que se cumpliese ese juicio contra esas vidas, Ele estava mais preocupado com que houvesse um juízo contra aquelas vidas, a que ellas se volviesen y se arrepintiesen. a que elas se arrependessem e elas fossem perdoadas por Deus. Y Dios habla con él en el capítulo 4 E Deus fala com ele no capítulo 4. y le dice: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Está certo que você fique tão irritado assim? ¿Por qué te he puesto este ejemplo? Por que eu estou dando esse exemplo para os irmãos? Porque podemos ser como Jonás, Porque a gente pode ser como Jonas. cumplir la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios, Cumprir a vontade de Deus, obedecer a vontade de Deus, pero olvidarnos de hacerlo con alegría, mas esquecer de fazê-la com alegria. olvidar de hacerlo con amor, Esquecer de fazê-la com amor. primero hacia Dios, Primeiro, amor a Deus. luego para las personas. E logo, amor pelas pessoas. Entonces yo aquí hoy no vengo de parte de Dios para decirte solo con que cumplas la voluntad de Dios. Então aqui eu não venho hoje para vocês apenas dizer que vocês cumpram a vontade de Deus. No vengo a decirte simplemente que vaya y predique el evangelio y hagas misión donde Dios te ha enviado. Eu não venho simplesmente dizer para vocês que vocês vão, preguem o evangelho no lugar onde Deus tem enviado vocês. Yo vengo para decirte que ames a Dios. Eu venho para dizer para você ir além, para que você ame a Deus. Yo ya sé que lo amas, Eu já sei que vocês amam, pero todavía más, ok? todavía más, ainda más. Mas eu quero esticar vocês, aqui amem um pouco mais. Que ames su voluntad. Vocês amem a vontade, Incluso cuando la voluntad de Dios te hace sentir incómodo. inclusive quando a vontade de Deus nos faz sentir incômodos. Cuando Joel está a 7.000 kilómetros de su tierra, de sus costumbres, Quando Joel está a 7.000 quilômetros da sua terra, dos seus costumes, se siente incómodo porque tiene que hacer un esfuerzo para entender la lengua. ele está falando dele, tá, gente? Se sente incômodo por ter que fazer um esforço para entender a língua, Para que me entiendan cuando yo hablo la lengua, para que as pessoas possam entender ele quando ele tenta falar o idioma, adaptarme a la cultura, se adaptar à cultura, adaptarme a las costumbres. se adaptar aos costumes. Y no me estoy victimizando, hermano. Ele não está aqui se vitimizando. Al contrario, estoy encorallándome a mí mismo para amar la voluntad de Dios. Ao contrário, ele está se encorajando a si mesmo para amar a vontade de Deus. Porque cuando yo amo primero a Dios, obviamente, Porque quando eu amo primeiro a Deus, luego voy a amar su voluntad. logo vou amar a sua vontade. Aunque dentro de su voluntad me espere sufrimiento. Aunque nessa vontade dele possa me esperar sofrimento. Porque en este mundo, hermano, tenemos sufrimiento, sigamos o no sigamos a Dios. Porque nesse mundo nós vamos ter sofrimento e sigamos ou não sigamos a Deus. Podemos experimentar el sufrimiento por estar en contra de la voluntad de Dios. Nós podemos experimentar o sofrimento por estar contra a vontade de Deus. Y podemos experimentar el sufrimiento de hacer la voluntad de Dios. Ou podemos experimentar o sofrimento de viver a vontade de Deus. Lo cual tiene una recompensa eterna. O qual tem uma recompensa eterna. Que es que un día vamos a estar cara a cara con nuestro Señor y Salvador. Que é que um dia vamos estar cara a cara com nosso Senhor e Salvador. Que vamos a recibir de gracia, vamos a poder ver no solamente Nós vamos poder ver não somente que nosotros estamos en el cielo sin merecerlo, que nós estamos no céu sem merecer, sino que a través de Jesús Dios nos ve justificados, dice la palabra. senão que através de Jesus Deus nos vê justificados, diz a palavra. Y nosotros ya todavía no estamos en el cielo. E nós ainda não estamos no céu. Pero Dios ya dice la palabra que coge tus pecados y los míos y los tira al fondo del mar.
Mas a palavra diz que Deus pega os nossos pecados e Ele joga eles no fundo do y mar. no se acuerda más de E ellos. não lembra mais deles. Entonces cuando el diablo venga a acusarte Então, quando o diabo vier acusar você, para decirte, ¿tú quién eres para cumplir con la misión de Dios? para dizer para você, você quem é para cumplir a missão de Deus? Mira todavía cuántos errores tienes. Olha para a sua vida, quantos erros você tem. Mira que todavía no lees y oras como deberías de hacerlo. Olha que você ainda não lê a palavra e ora como deveria fazer. En algunos casos podréis decir, es verdad, Em alguns casos, a gente infelizmente pode dizer, é verdade. pero que eso te lleve a correr hacia la cruz. Mas que isso te leve a correr para a cruz. No a correr lejos de la cruz, no, sino hacia los pies de Jesús para entender que Él te da salvación y perdón. Não para correr para longe da cruz, mas voltar para os pés da cruz, entendendo que Deus nos traz salvação e perdão. Un Dios que llama a las cosas que no son como si fuese. Deus que chama as coisas que não são como se fossem. Un Dios que hace de ti y de mí una vasija en la que otros puedan beber. Deus que faz de mim e de você uma jarra da onde os outros podem beber. Un Dios que cuando el diablo viene a acusarnos delante de Él, Deus que quando o diabo vem nos acusar diante dele, Él no se sorprende. ele não se surpreende. Él ya sabe quién somos tú y yo, Ele já sabe quem nós somos, pero también sabe quién somos tú y yo a través de Jesucristo. mas também sabe quem somos eu e você através de Jesus Cristo. También sabe que su Santo Espíritu cada día nos ayuda a arrepentirnos de nuestros pecados. Ele também sabe que seu Santo Espírito que habita em nós nos ajuda todos os dias ao arrependimento e a viver uma vida sem pecado. Y como dijo el apóstol Pablo, nos ayuda el Espíritu Santo a pedir como conviene. E como diz o apóstolo Paulo, o Espírito Santo nos ajuda a orar como convém. Aunque muchas veces no sabemos ni cómo orar. Aunque muitas vezes a gente não sabe como orar. Las palabras no salen de nuestras bocas. As palavras não saem pela nossa boca. Entonces yo te invito hoy, hermano, Então eu te convido hoje, meu irmão, a que le pida a Dios que te dirija, si todavía no está haciendo su voluntad, a que você peça a Deus se você ainda não está fazendo a vontade dele, o está haciendo la voluntad de Dios sin amarla, ou está fazendo a vontade de Deus sem amar, o está haciendo la voluntad de Dios dándole las migajas a Dios. ou então está fazendo a vontade de Deus dando as migalhas para Deus. A que le pida a Dios, primero que te perdone, A que você primeiro peça a Deus que te perdoe. y estoy seguro de que Él te perdona en el instante, E eu tenho certeza que Ele te perdoa no instante. y te ayuda para que continúes haciendo su voluntad con amor y con excelencia. E te ajuda, te capacita para que você possa viver fazendo a vontade dele com excelência. Y recordemos que hacer la voluntad de Dios es llevar la buena noticia. E lembremos que fazer a vontade de Deus é levar a boa notícia. Vivir la buena noticia. Viver a boa notícia. El que está casado tiene que vivir la buena noticia primero en su casa. O que está casado tem que viver a boa notícia primeiro na sua casa. El que está soltero o vive con sus padres tiene que ser también vivir primero la buena noticia en su casa. Quem é solteiro e quem ainda mora com seus pais tem que viver a boa notícia também dentro da sua casa. Allí donde tú estés, en tu círculo más íntimo, Ali no seu círculo mais íntimo. en donde tú tienes primero que mostrar que vives la buena noticia. Ali é o primeiro lugar onde você tem que mostrar que você vive a boa notícia. Porque yo lo puedo mostrar aquí en un púlpito, Porque eu posso mostrar aqui num púlpito, pero si yo luego no lo vivo con mi esposa, mas se logo ele não vive isso com a esposa dele, voy a ser un hipócrita. seria um hipócrita. Y no queremos ser hipócritas, ¿que no, hermano? E nós não queremos ser hipócritas, verdade? Entonces busquemos a Dios en nuestra intimidad, Então buscamos a Deus na nossa intimidade, vivamos la voluntad de Dios en nuestra intimidad vivamos a vontade de Deus na nossa intimidade y podremos salir fuera y cumplir con excelencia el mandato e logo nós saímos para fora e cumprimos com excelência esse mandato. de vivir y predicar la buena noticia. De viver e pregar a boa notícia. Hermanos, quiero que volvamos a Mateo 28, versículo 20 y ya termino. Irmãos, eu já estou terminando, mas eu quero que nós voltemos lá em Mateus 28, versículo 20. 20. Nosotros ya lo hemos leído, Nós já lemos esse texto hoje, pero quiero encerrar, por así decirlo, este mensaje mas eu quero fechar, de certa forma, essa mensagem con la segunda parte del versículo 20. Es una promesa para ti y para mí. com a segunda parte do versículo 20, que é uma promessa para mim e para você. Y no es una promesa hecha por cualquier persona, E não é uma promessa feita por qualquer pessoa. porque a que nadie confía de una promesa Porque
nadie confía de una persona hecha por alguien. Ninguém confia numa promessa que vem de uma pessoa que todos sabemos que é uma pessoa mentirosa. Sabemos que por mucho que prometa, eso no va a ser cumplido. Sabemos que por muito que prometa, aquilo não vai se cumprir. Pero aquí, ¿quién está haciendo esta promesa? Mas quem está fazendo aqui essa promessa? ¿Tú crees que la está haciendo tu Señor y Salvador? Você crê que quem está fazendo essa promessa é seu Senhor e seu Salvador? El verbo de vida, O verbo da vida? aquel que era desde el principio, Aquele que era desde o princípio? que dice, Que diz: E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. amén. Amém? Pero ¿con quién va a estar Él? Mas com quem ele vai estar? Con aquellos que cumplen con su voluntad. Com aqueles que cumprem a sua vontade. Con aquellos que van y hacen Com discípulos. aqueles que vão e fazem discípulos. Con aquellos que enseñan a otros que guarden las cosas que Jesús mandó. Com aqueles que ensinam para os outros que guardem as coisas que Jesus mandou. Tú y yo queremos que esa promesa se aplique a nuestras vidas. Eu e você queremos que essa promessa se aplique à nossa vida. Vamos a cumplir con la misión de llevar la buena noticia. Vamos cumprir com a missão de levar a boa notícia. Todos queremos una promesa buena para nuestras vidas. Todos queremos uma promessa boa para a nossa vida. Pero hay condición. Mas tem uma condição. Y no estoy diciendo que nosotros vamos a llegar al cielo por medio de lo que nosotros hagamos. E com isso eu não estou querendo dizer que nós vamos chegar ao céu ou vamos obter algo por algo que nós fazemos. Como el apóstol Pablo dijo en la carta a los Efesios, Como o apóstolo Paulo disse lá na carta aos Efésios, nosotros no vamos a tener la salvación, no es por obras, ¿no? Para que nadie se gloríe. a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Es por gracia, a través de Jesús. É por graça, através de Jesus. Pero Jesús dio condiciones para aquellos que quieren seguirle. Mas Jesus deu condições sim para aqueles que querem seguir Jesus. Él decía a las personas, el que quiera venir en pos de mí, Ele dizia para as pessoas, aquele que quer vir comigo, él da una condición. ele dá uma condição. Tiene que negarse a sí mismo. Tem que negar-se a si mesmo. Cada día tiene que tomar su cruz A cada dia tem que tomar a sua cruz y seguirlo. e segui-lo. ¿Quieres seguir a Jesús? Você quer seguir a Jesus? Te dice, ve y haz discípulos, un mandato. Vê e faz discípulos. Ve y enseña a otro lo que yo te he enseñado. Vai lá e ensina para os outros aquilo que eu tenho ensinado para você. Todo lo bueno que yo he depositado en tu vida, Todo aquilo de bom que eu tenho depositado na sua vida, deposítalo en otro. deposita em outro. Porque si no, ¿para qué queremos saber más del Señor? Porque senão, para que nós queremos saber mais do Senhor? Si no, ¿para qué queremos bendecir, que el Señor nos bendiga más? Senão, para que nós vamos querer que o Senhor nos abençoe mais? Tiene que ser para bendecir. Tem que ser para bendizer os outros, para abençoar os outros. Tiene que ser para dar de gracia lo que tú y yo hemos recibido de gracia. Tem que ser para dar de graça aquilo que eu e você recebemos de graça. Porque si Dios te va a llenar de su poder, Porque se Deus for te encher com seu poder, no es para que tú te lo guardes exclusivamente para ti. não é para que você guarde isso exclusivamente para você. Es para que tú lo derrames É para que você derrame isso en un mundo que necesita escuchar una buena noticia. em um mundo que precisa de ouvir a boa notícia. En medio de tantas malas noticias. Em meio a tanta notícia ruim, Todos sabemos lo que está aconteciendo en el estado de Río Grande del Sur. todos sabemos o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Lo que está aconteciendo en Rusia y en Ucrania. O que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. Lo que está aconteciendo en Israel y Palestina. O que está acontecendo em Israel, na Palestina. Lo que está aconteciendo en Haití. O que está acontecendo em Haiti. Todo lo que está aconteciendo en otros lugares, todas las catástrofes. Tudo o que está acontecendo em diversos lugares, diversas catástrofes. Todas las acciones malévolas del hombre. Todas as ações ruins do homem. Pero para todo eso hay una buena noticia. Mas para tudo isso existe uma boa notícia. No lo olvides, hermano, hermana. Não se esqueça disso, irmão, irmã. Y es que Dios E é que Deus se hizo hombre. se fez homem. Se dio por ti y por mí. Se entregou por mim e por você. Resucitó. Ressuscitou. Está a la diestra del Padre. Está à direita do Pai. Y pronto va a venir. E pronto voltará. No conocemos el día y la hora. Nadie la sabe. Não sabemos o dia, a hora, ninguém sabe disso. Pero Jesús dijo que las señales sí. Mas Jesus disse que os sinais serão vistos. Seriam Entonces, nuestro Salvador viene pronto a recoger a su iglesia. Então, o nosso Salvador, ele em pronto chegará para levar a sua igreja. Y como él explicó en la parábola de las 10 vírgenes, E como ele explicou lá na parábola das 10 virgens, había 5 insensatas y 5 prudentes. tinham 5 insensatas e 5 prudentes. Pero algo que es muy curioso, que yo me di cuenta hace poco,
E uma coisa que é muito curiosa nessa parábola que ele percebeu há pouco tempo, después de leerla muchas veces, depois de ler ela muitas vezes, es que cuando el novio vino, é que quando o noivo veio, todas estaban durmiendo. todas elas estavam dormindo. No solamente estaban durmiendo las insensatas, Não somente as insensatas estavam dormindo, las prudentes también. as prudentes também. Pero había una diferencia en ese sueño que ellas tenían. Mas tinha uma diferença entre elas. Una estaba descansando en Dios, Umas estavam descansando em Deus, como el apóstol Pedro dijo en su carta, esperando y apresurando, esperando e apressando, como el apóstol Pedro dijo, como o apóstolo Pedro disse na sua carta, esperando e apressando, lo cual es paradójico. o qual é paradoxo. ¿Cómo voy a esperar y cómo voy a apresurarme a la misma vez? Como eu vou esperar e como eu vou apressar ao mesmo tempo? Es posible. É possível. Sabemos que el tiempo está cerca. Sabemos que o tempo está próximo. Sabemos que Cristo va a cumplir lo que Él dijo. Sabemos que Cristo vai cumprir aquilo que ele disse. Pero también sabemos que no tenemos ni idea de qué día va a ser. Mas também sabemos que não temos nem ideia de qual dia vai ser. Entonces tenemos que esperar con paciencia, Então nós temos que esperar esse dia com paciência, pero a la misma vez que estamos preparándonos mas ao mesmo tempo nos preparando para que cuando Jesús venga para que quando Jesus venha a por su iglesia, a buscar a sua igreja, ya no quiere una iglesia con mancha, ele não quer uma igreja com mancha, una iglesia pura y sin mácula. uma igreja pura e sem máculas. ¿Y cómo nosotros podemos estar puros y sin mácula aún siendo pecadores? E como nós podemos estar puros e sem máculas sendo pecadores? Cada día acercándonos a Jesús Cada dia se aproximando de Jesus, a través de la oración, através da oração, a través de la palabra, através da palavra, pidiendo que limpie, que renueve, pedindo que ele limpe, que ele renove, que purifique purifique nuestra mente, nuestro corazón, nossa mente, nosso coração, con el deseo de cumplir la buena com noticia, o desejo de cumprir a boa con notícia, el deseo de decir sí, amén a su misión, com o desejo de dizer sim, amém à sua missão, amando su voluntad, amando a sua vontade, no haciéndola con queja, não sendo ela se queixando, con reclamando, murmuración, murmurando, o pensando, este hermano está tardando más tiempo del que le habían dicho. ou pensando, esse irmão está demorando demais para pregar. Hermano, quiero ser sensible a la voz de Dios. Irmãos, eu quero ser sensível à voz de Deus. Claro que sé que en una hora o 40 minutos yo no puedo decirlo todo, Claro que a vontade de Deus é muito complexa, em 40 minutos, uma hora eu não posso falar sobre tudo. ni en 1000 años podría hacerlo. Em 1000 anos eu conseguiria fazer isso. Porque si Dios está permitiendo que después de Jesús ascender al cielo, Porque se Deus está si Dios está permitiendo que 2000 años después de que Jesús ascendiese al cielo, Porque se Deus está permitindo que 2000 anos depois que Jesus foi para o céu, necesitemos escuchar 2000 años de predicación, que nós precisemos durante 2000 anos ouvir pregação, pregação e pregação e pregação, yo sé que en 50 minutos, 40 no va a dar, eu sei que em 50 minutos não vai dar tempo con mi propia fuerza, com a minha própria força. pero sé que Dios te ha hablado. Mas eu sei que Deus tem falado no seu coração. Porque aquí no he hablado yo, Porque aqui não sou eu que estou falando. bueno, sobre todo yo, aunque fue el que, el que me Muito tra- menos eu, né, que estou aqui. Aquí ha sido Dios. Foi Deus que falou com você. El que, lo que tú sientes en tu corazón no es el diablo y la carne. O que você está sentindo no seu coração nesse momento não é o diabo, não é a carne. Lo que sí sientes en tu mente de qué voy a comer luego, qué voy a hacer esta tarde. O que você está pensando aí na sua mente, o que eu vou comer daqui a pouco, o que eu vou fazer de tarde. Eso sí es el diablo y la carne. Isso sim é o diabo e a Pero lo carne. que tú sientes aquí es Dios poniendo fuego en tu corazón Mas o que você está sentindo aqui é Deus colocando fogo no seu para coração. cumplir la voluntad de Dios. Para cumprir a vontade de Deus. Para que cuando Jesús venga, Para que quando Jesus volte, he aquí estoy, mi Señor, envíame a mí. eis aqui, Senhor, estou, envia-me a mim. Dios bendiga, hermano. Deus abençoe vocês. O amamos en el amor del Señor, o amamos en el amor del Señor. Os amamos no amor de Deus. La semana pasada tuvimos el privilegio de conocer a algunos hermanos y al pastor Rodrigo también. Ya, pastor Rodrigo. A semana passada nós tivemos o privilégio de conhecer alguns irmãos e ao agora pastor Rodrigo. Nos sentimos muy queridos.
nos sentimos muito amados pelos irmãos, nos sentimos como en casa. nos sentimos como em casa. Y eso solamente es posible porque el Espíritu de Dios está en vuestras vidas. E isso só é possível porque o Espírito de Deus está na vida de vocês. Tenemos muchas diferencias Nós temos muitas diferenças de cultura, de cultura, de edad, de idade, de costumbre. de costumes, Incluso de ideas teológicas podemos tener diferencias. até de ideias teológicas a gente pode ter diferença. Pero todo lo que nos une es Cristo. Mas aquilo que nos une é Cristo. Es mucho más grande que lo que nos puede dividir É humanamente. muito maior do que aquilo que nos pode dividir humanamente. Entonces, yo me comprometo, hermanos, a orar por vosotros, Então eu me comprometo, irmãos, por orar por vocês, por cada uno de por vosotros. cada de vocês. No os conozco a cada uno de vosotros particularmente, Não conheço cada de vocês particularmente, pero nuestro pessoalmente, Señor sí. mas o nosso Senhor Deus sim. Y orar para que Dios siga animando y ayudando a cumplir con su voluntad. E eu quero orar para que o Senhor continue cumprindo a vontade dele na vida de vocês. Y pidiendo que nos ayudéis en oración E pedindo que vocês também nos ajudem em oração. por Joao Pedro, Pela minha vida, São Pedro, por mi esposa, por mí pela vida da Esther, pela vida do Joel. y cada hermano que está haciendo la voluntad de Dios fuera también de su país. E por cada irmão que está fazendo a vontade de Deus fora do seu país. Cada hermano que está haciendo la voluntad de Dios dentro de su país, Cada irmão que está fazendo a vontade de Deus também dentro do seu país. dentro de su barrio, Dentro do seu bairro. dentro de su familia, Dentro da sua família. para que Dios nos siga ayudándolo a hacerlo con excelencia. Para que Deus nos continue ajudando a fazer isso com excelência. Dios bendiga, hermano. Deus abençoe vocês. Hasta aquí. É isso aí. Graças a Deus, vocês entenderam a mensagem perfeitamente? Graças a Deus. Eu ...25 anos tem cada um de idade, 28 anos. Jovens que entregaram suas vidas por amor a Deus, por amor ao Senhor Jesus, renunciaram tudo, deixaram para trás, para cumprir a vocação, o chamado, a vontade de Deus, como ele falou várias vezes aqui. Deus falou com você nesta manhã. Creio que falou com todos nós. Ele tem uma missão para a igreja na face da terra, mas Ele tem uma missão individual para cada um de nós. Muitos, infelizmente, têm negligenciado. Muitos outros têm se esquecido, têm abandonado. Nós temos vivido um tempo em que os escândalos têm surgido toda semana, envergonhado o Evangelho. Mas Jesus disse: ai daquele que envergonhar esse Evangelho. Antes que isso aconteça com qualquer um de nós, que possamos cumprir esse chamado. Talvez não haja escândalos grandiosos onde todos fiquem sabendo, mas o pior escândalo que eu entendo é aquele que dá as costas para o que o Senhor Jesus nos chamou para fazer. Vamos orar por eles. Amém? Nós cremos em profecias, nós cremos nos dons, cremos em milagres, cremos que Deus fala do jeito que Ele quer falar. Cremos em tudo isso. Mas a nossa prioridade é cumprir com a missão que Ele deixou para aqui. Oremos. Eterno Pai, pedimos a Tua bênção sobre a vida do João Pedro, do Joel e da Esther. São jovens que ouviram o Teu chamado e disseram sim como resposta. A nossa oração aqui como igreja é para que o Senhor os capacite no poder do Teu Santo Espírito
Derrama dos dons que o Senhor tem para eles, a fim de que esses dons sejam usados para a tua glória. Acima de tudo, dê ousadia, dê, ó Deus, coragem, intrepidez para anunciar as boas novas de vida eterna. Santo Deus, guarda a cada um deles debaixo das tuas poderosas mãos, por onde eles forem, e sabemos que serão lugares de difícil acesso, onde as pessoas hoje, nesses dias, principalmente na Europa, elas têm dado as costas ao Evangelho. São povos que possuem suas mentes cauterizadas e seus corações endurecidos, mas o Senhor é poderoso, o Senhor é glorioso, e o Senhor pode usá-los de uma forma sobrenatural. O teu Espírito é que convence do pecado, da justiça e também do juízo. E a nossa oração é para que o Senhor vá adiante deles, e que essas pessoas que irão ouvir tenham seus corações abertos e quebrantados para ouvir a boa nova da salvação, para ouvir a mensagem de vida eterna. Oh Deus, mas eu peço, Senhor, levante recursos, e que o Senhor possa usar esta igreja não apenas para orar por eles, mas também para contribuir financeiramente, porque eles vão precisar. O custo de vida na Europa é alto. Não é para que eles vivam no luxo, mas para que eles tenham o suficiente para se manterem e fazer a tua obra, cumprir o teu chamado. Envie recursos para esta igreja, para nós, para todos nós. Aumente, Senhor, as entradas e ajuda-nos, ó Pai, a saber administrar aquilo que nós ganhamos, para que venhamos a separar uma parte e juntos possamos dar uma oferta boa para eles a cada mês, como já temos feito com outros missionários aqui. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e te damos graças pela presença deles aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso para o Senhor Jesus? Glória a Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Deus a bendiga. Amém. Deus abençoe, João. Abraço aos pais. Podem assentar-se só um minutinho? Hoje é um culto missionário, viu, gente? Glória a Deus. Deu para perceber já, né? Mas hoje é conhecido como pela missão Portas Abertas. É uma missão que trabalha assistindo aos povos perseguidos pelo Evangelho. Se você buscar na internet lá, missão Portas Abertas, você vai encontrar muita coisa, muitos dados de povos que sofrem, cristãos que sofrem perseguições no mundo inteiro. Cristãos, inclusive, que são mortos, né? São mártires. Eles morrem, mas não negam Jesus Cristo. E hoje é conhecido como o Domingo da Igreja Perseguida. Mais de 16 mil igrejas em todo o Brasil, hoje estão, só no Brasil, estão separando um tempinho para orar. Alguns, o culto todo é só de oração para um país que foi designado esse ano, que na verdade é o continente africano esse ano. E nós vamos orar. Nós vamos orar por esse continente africano que sofre terrivelmente. Vocês sabiam que aproximadamente 1,6 milhões de cristãos sofrem violência na África, em toda a África, e que aproximadamente 92% de todos os cristãos que morrem todo ano no mundo são lá da África. Isso dá em torno de quase 5 mil cristãos que morrem por ano
simplesmente por dizerem que são cristãos ou por afirmarem ou defenderem a fé em Cristo. São notícias que a gente pega lá no site deles. Infelizmente, grande parte de torturas, de violências contra mulheres, de violência contra crianças e adultos, vem de lá da África. São jovens que são sequestradas por facções muçulmanas e eles as levam para se tornarem escravas sexuais. E muitas vezes, simplesmente para apenas prover filhos para eles, para que o grupo aumente. Mas não são mulheres adultas, são crianças de 9, 10, 11 anos de idade. É terrível, é terrível. Vamos orar. Eu quero convidar você para orar. Se você quiser continuar sentado, ou se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. Vamos orar para que Deus Vamos orar para que o Senhor intervenha e guarde os nossos irmãos da África de toda violência, mas que o Senhor possa também levar à conversão aquele povo, ou aqueles povos dos vários países, principalmente em Senegal, me fugiu agora os nomes de outras nações ali na África, onde o islamismo cresceu absurdamente. Mas também ore para que Deus fortaleça a igreja, fortaleça os irmãos e eles continuem firmes anunciando o Evangelho. Amém? Ore também para que mais cristãos brasileiros possam se oferecer ou ouvir a voz de Deus e cumprir o chamado missionário para pregar naquela região. Vamos orar? Feche os seus olhos. Se você quiser levantar um clamor, se você quiser orar em voz alta ou voz baixa mesmo, fique à vontade. Mas ore por essas meninas, adolescentes que estão sofrendo. Muitas nunca mais voltam para suas famílias. Muitas outras morrem e ninguém tem notícia. Jovens que são obrigados a trabalhar arduamente contra a sua vontade, simplesmente porque são cristãos. Outros têm suas casas queimadas, têm seus bens roubados, outros são mortos em praça pública. Recentemente eu vi, semana passada, um cristão que foi morto a pauladas em público, acusado de ter queimado o livro dos muçulmanos, o Alcorão, quando na verdade ele não queimou. Foram os próprios muçulmanos que forjaram esse ato somente para ter o prazer maligno de matar um cristão que foi achado no meio do povo. Vamos orar. Eterno Pai, Santo Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, aqui como igreja agora nós estamos orando, intercedendo em favor da igreja perseguida na África. Sabemos que ela é perseguida em várias outras partes do mundo, inclusive até no Brasil em alguns momentos. Muitos cristãos são perseguidos em suas famílias, outros são perseguidos no emprego, ou na faculdade, na universidade, outros ainda sofrem porque não negam Jesus de outras maneiras. Mas nós oramos pelos nossos irmãos lá na África. Santo Deus, vai de encontro a cada um, ó Pai, e os guarda, Senhor, e os fortaleça para que eles não neguem Jesus Cristo, o único Senhor, o único Deus, o único que pode salvar e levar para a eternidade são e salvo, livrando do inferno e das profundezas do sofrimento eterno. Eterno Pai, glorioso Deus, Santo Senhor, Tu tens poder, Pai, Tu tens, ó Deus, todas as maneiras e formas de agir.
Por isso, Senhor, guarda os nossos irmãos, guarda os seus corações, Pai. Ó Deus, aqueles jovens, aquelas moças, meninos e meninas, adolescentes que se encontram, ó Deus, presos ou torturados por aqueles que são contrários à fé cristã. Senhor, em nome de Jesus, livra-os da morte, Pai. Ó Deus, de alguma forma, Senhor Deus, usa as autoridades nas nações para que elas tenham seus corações voltados para o sofrimento desses jovens, desses adolescentes. Senhor, tenha misericórdia, Pai. Põe a sua mão, ó Deus, estenda a sua mão para salvá-los, para livrá-los da morte, Pai. Em nome de Jesus. Mas livra também, ó Deus, aqueles que estão vivendo de uma forma escondida, porque se eles forem descobertos, certamente serão mortos também, ou serão torturados, até que neguem a fé e confessem a fé que existe lá, que hoje é, na sua maioria, o Islã. Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, proteja, Senhor. Não permita que eles sejam descobertos. Deus querido, guarda-os. Santo Deus, envia os teus anjos para ministrar em favor da igreja evangélica cristã que está lá na África, Senhor. Ó Deus, há muitos irmãos que estão orando neste dia em favor desses amados, Pai. Eles também fazem parte da família de Deus, assim como nós fazemos. E nós aqui estamos nos importando com Ele, nós estamos orando por eles, Pai. Já temos orado em outras oportunidades nos cultos aqui, mas hoje oramos especificamente, ó Deus, pelos cristãos da África. Que o Senhor tenha misericórdia. Deus querido, também leva o alimento para aqueles que estão sofrendo e às vezes não têm o que comer durante o dia, às vezes comem apenas uma refeição ao dia, porque as condições não favorecem. Deus amado, usa a tua igreja. Deus amado, usa outras pessoas para que eles tenham o pão de cada dia na mesa, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Às vezes nós jogamos comida fora. Às vezes, ó Deus, nós estamos tão fartos de comida que não temos vontade, porque senão passamos mal e lá eles não têm muitas vezes um pão para comer no dia. Temos visto videozinhos curtos de crianças orando e agradecendo por um prato de comida tão simples, Pai, que tem ali o mínimo, que é um arroz, um feijão, às vezes só o arroz e um pedaço de pão. Oh Deus amado, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, Pai, porque infelizmente, ó Deus, nós muitas vezes esquecemos. Perdoa-nos por isso, Pai. Não permita que a gente desperdice, que a gente possa, meu Deus, ser usado por Ti para contribuir e diminuir o sofrimento desses irmãos. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, por favor, Senhor, pedimos para que os Teus ouvidos estejam inclinados às nossas orações nessa manhã, para ouvir e responder, Senhor, mas para falar ao nosso coração também, Pai, para nos incomodar nesta manhã, Senhor, porque não... Ó Deus, a Tua igreja num todo, infelizmente, claro que há exceções, mas tem vivido um evangelho tão raso, tão pequeno, voltado muito mais para o nosso egoísmo, e nós não temos olhado para o próximo. Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e nós Te louvamos. Amém.